Olá, Direito Sem Fronteiras está começando. No nosso programa de hoje vamos falar a respeito dos mais diferentes caminhos para se criar uma lei. Por ação de iniciativa popular ou parlamentar, o certo mesmo é que, para sair do papel, passa-se por um longo processo. Isso não só aqui no Brasil, não. A situação é parecida em diversos países mundo afora. Costumes, crenças e religiões, por exemplo, devem ser levados em consideração na hora de se aprovar uma lei? Para falar mais a respeito deste tema, nós recebemos a cientista política, advogada e pesquisadora Ana Regina Amaral e o cientista político, o professor Alexandre Gouveia. Antes de mais nada, agradeço a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça e começamos o programa com uma reportagem de Carolina Puga. Ela mostra que criar uma lei por aqui não é uma tarefa fácil. Pense rápido. Você poderia sugerir uma lei? Depende, por quê? Não tenho certeza, né? Acho que não. Uai, acho que a lei qualquer um pode criar, né? Não só pode, como deve. Um exemplo bem sucedido de lei criada por iniciativa popular é a Lei da Ficha Limpa. Graças ao esforço do povo, ela trouxe mais rigor na punição de políticos que cometeram irregularidades. O projeto chegou ao Congresso em 2009. Depois de votada e aprovada pela Câmara e pelo Senado, a Lei da Ficha Limpa foi sancionada pelo então presidente Lula, em junho de 2010. 2 anos depois, foi declarada constitucional pelos ministros daqui do Supremo Tribunal Federal. Um projeto de lei também pode ser proposto por deputados e senadores, por comissões da Câmara ou do Senado, pelo presidente da República, pelo Poder Judiciário e pelo Procurador da República. Cada tipo de lei precisa de um quórum específico para ser aprovada. Um projeto de lei proposto pela população, por exemplo, precisa da assinatura de, no mínimo, 1% dos eleitores brasileiros distribuídos em pelo menos 5 estados. Tem ainda os projetos de lei ordinária, de lei complementar, emenda à Constituição, conhecidas como PEC, os decretos legislativos, as resoluções e, nos casos de urgência, o presidente pode editar ainda a medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas só vira lei depois de aprovada pelo Congresso Nacional. Esse processo de elaboração legislativa que nós temos presente hoje, ele é uma herança absolutamente direta, no caso do Brasil e de diversos países, principalmente as democracias consolidadas, daquele processo inaugurado com o Iluminismo e o processo da Revolução Francesa e a divisão clássica em 3 poderes. É onde nós começamos e viemos até agora, chegando nesse momento atual de formação de leis, que é complicado, tem até aquela frase, a democracia não é um sistema muito eficiente, não é um sistema bom, mas não inventaram nenhum melhor. Acaba sendo exatamente a confirmação desse axioma. Não é o sistema mais eficiente, mas é o que se tem nesse momento. Realmente podemos fazer uma referência à França como o primeiro Estado que se estabelece após essa época do Iluminismo como Estado que se constitui com essa divisão de poderes e se institui também um processo para a área legislativa, para a produção legislativa em um sistema bicameral, que hoje é o mais utilizado em todos os estados. Nós temos, dentro da história e dentro de toda essa preocupação de entendermos esse alinhamento a partir da cultura, da religião e das características tão próprias de cada estado, nós temos na história, focando dentro das competências do legislativo, que não é só a produção de leis, mas focando em processo legislativo, nós temos países que passaram durante a sua história por sistemas unicameral, bicameral, tricameral e países até de ditaduras que aboliram esse processo e não tinham representação e a produção de leis era autônoma do seu mandatário, né? E nós temos uma situação moderna, plenamente presente agora, exatamente quando se fala em democracia, que é a questão da representação popular e ganhando força justamente o debate sobre
como se fazer esta representação popular e, nesse sentido, há mais de uma possibilidade de que esta voz se faça presente no processo de elaboração das leis, com uma curiosidade que nós temos aqui. Temos as leis de iniciativa popular, falando especificamente do Brasil, com a curiosidade da matéria, que é o fato de que nós vemos, inclusive, a respeito da lei da ficha limpa, que é conhecida por ter sido, como disse a Carolina Puga, uma lei proveniente de uma proposta popular para a elaboração dessa lei. Mas há uma curiosidade aqui, não é, professora, que é o fato de que foi uma proposta efetivamente popular apresentada, mas que serviu para desengavetar uma proposta pronta que existia no mesmo sentido no Congresso Nacional. Exatamente, Carlos. Na verdade, havia já uma proposta, né, de lei complementar de autoria do ex-presidente Itamar Franco, e de 1993, né, com o mesmo teor da proposta de autoria de iniciativa popular, né? E essa proposta já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e estava pronta para apreciação no plenário desde 2000. No entanto, de 2000 a 2009, né, nenhum dos presidentes, né, da Câmara dos Deputados colocou essa matéria em pauta. Então, o projeto de iniciativa popular, ele vem para desengavetar essa matéria, né? A pressão popular foi importante, esse projeto foi apensado, tramitou conjuntamente com esse projeto de autoria do ex-presidente Itamar Franco e com diversos outros projetos de autoria de parlamentares, né? E praticamente todos eles que fizeram a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, na verdade, ela adotou, né, a aprovação desse projeto, adotou todas as propostas, praticamente, contidas em todos esses projetos. Isso reforça justamente aquele ponto que já colocamos hoje, a respeito de que um questionamento que se faz muito presente, não apenas no Brasil, estamos vendo isso em todo o mundo, nas discussões econômicas na Grécia, na própria União Europeia, na chamada Primavera Árabe, está em xeque como se pode fazer essa participação popular. No caso do Brasil, temos essa questão desse tipo de proposta legislativa especificamente. Isso está sendo colocado e essa é a grande pergunta das democracias modernas. Poderíamos dizer isso? Eu acredito que plenamente, porque temos hoje, em uma visão global, já temos um acesso à informação tão denso, tão amplo, tão verticalizado já, que conseguimos permear informações para a população em diversos níveis culturais e mesmo a partir das suas diferenças socioeconômicas, quase que todos, na sua integralidade, conseguem ter acesso a informações que o fazem pensar, questionar a produção, a eficiência e eficácia dos seus estados. Isso se reflete em passagens recentes agora, como Primavera Árabe, como situações econômicas a partir da Grécia, a abertura de alguns temas historicamente que eram considerados tabus em estados como Cuba, como Venezuela. Então, tudo isso reflete uma posição e um empoderamento popular acima da média histórica que nós tínhamos recentemente. Há um impacto significativo dos meios de comunicação, como bem disse o professor, a quantidade de informações que é repassada, hoje, inclusive, que circula pelas próprias redes sociais. O impacto disso é sentido no Congresso Nacional, no caso aqui especificamente no Congresso Brasileiro? Sim, o impacto é sentido, sim, no Congresso Nacional. A questão toda é que nós temos uma taxa de renovação a cada legislatura de mais ou menos 40% a 50% de parlamentares. Nós temos um sistema, um processo legislativo extremamente complexo. E esses parlamentares têm muita dificuldade, né, de acompanhar esse processo legislativo. O regimento interno da Câmara e do Senado consagram uma centralização de poderes nas mãos dos líderes partidários e do presidente, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, na maioria das vezes, negociações se dão nas reuniões de líderes, né? E esses parlamentares não participam dessas negociações, né? Então, eles têm realmente muita dificuldade de
mudar, não é, qualquer tipo de procedimento dentro do Congresso. Né? Uma das vantagens do programa é que nós temos essa possibilidade justamente de falar, é quase uma viagem que nós fazemos a cada programa, porque a gente vem para o Brasil, depois vai para o exterior, fazendo justamente essas comparações. Temos detalhes a respeito justamente desses processos que nós continuaremos a abordar no nosso programa, só que daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente continua falando dos processos legislativos em diversos países e, claro, também no Brasil. Não saia daí. Até já. Vem aí a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil realizada pela OIT. O evento tem o objetivo de fazer um balanço das ações de combate ao trabalho infantil em escala mundial, a troca de experiências entre países e regiões e acelerar a eliminação das piores formas de trabalho infantil. O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de outubro em Brasília. Estamos de volta ao programa Direitos Sem Fronteiras de hoje. Trata dos trâmites para a criação das legislações dos diversos países. Estamos falando a respeito especificamente também do Brasil como ponto de partida, mas estamos abordando justamente situações em outros países. E eu havia perguntado justamente para a professora em relação à questão da participação popular, se tem sido colocado, no caso do Brasil, um ponto importante que é como fazer essa participação. Falamos a respeito dos projetos de iniciativa popular. E eu fiz a pergunta exatamente sobre se, no caso do Brasil, tem se sentido no Congresso Nacional esta pressão por parte da população em relação aos seus representados. Isso está acontecendo também em outros países, ou pelo menos nas democracias, ou nos países que estão aparentemente tentando se transformar em democracias? Nós temos hoje vários exemplos que recentemente vêm à tona. O próprio Estados Unidos tem a sua participação popular, não para efeito fim de produção de leis, mas de indução de pautas e de assuntos de importância política eleitoral. Isso já faz parte de uma cultura e de um senso comum americano. Porém, recentemente houve na Europa, se não me engano na Suíça, um caso, para mim particularmente curioso, em que um primeiro-ministro fez a experiência de, durante uma semana, dirigir um táxi, e ele estava descaracterizado de primeiro-ministro, e durante essas trajetórias ele ia conversando com as pessoas, perguntando a percepção dessas pessoas sobre a política, sobre o Estado, sobre a eficiência. E o grande objetivo dele, que já é um político peculiar na Europa, porque mesmo sendo primeiro-ministro, viaja em avião de carreira e tem outras iniciativas orientadas ao seu papel como servidor público, mas o grande interesse dele era de medir efetivamente essa satisfação ou essa pauta produzida pelo apelo popular. Então, a indução de temas, a colocação, a inserção de temas importantes na agenda do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, a partir da percepção do que as ruas, o que a população em si está debatendo ou querendo, não se remete exclusivamente a essas manifestações recentes, mas se toma essa grande envergadura, sim, que ocorreu agora, mas isso sim tem influenciado cada vez mais a pauta política, não só no Brasil, mas vemos isso em relação a países aqui na América Latina, como a Argentina, me referi há pouco a Venezuela e Cuba, que eram estados mais fechados à participação popular, e temos hoje realmente quase que em uníssono em democracias no mundo afora essa pauta política sendo induzida pela população. Professora, no caso da Suíça, nós temos justamente o quadro aqui, há uma série de características aqui, que temos um modelo de democracia consensual, nem parlamentarista, nem presidencialista, multipartidária, com representação proporcional em listas, e também é federal, um sistema federal e descentralizado no que se refere à divisão do poder, os famosos cantões suíços. Sim. E há um forte bicameralismo também presente no caso da Suíça. E é um dos países mais desenvolvidos do mundo e também um dos primeiros
descontado, claro, a democracia grega, mas é um dos primeiros países que tem um sistema voltado nesse sentido, já a partir dos próprios cantões suíços. Há uma relação direta entre o grau de desenvolvimento cultural e o grau de democracia existente naquele país? Sim. O Lee de Vaart, que é o nosso autor, né, cientista político holandês, radicado nos Estados Unidos, ele diz que as democracias mais consolidadas são aquelas que têm um nível de desenvolvimento maior, né, econômico, né? Ele coloca essa questão. E no caso da Suíça, eles na verdade foram pioneiros, né, na era moderna, né, na utilização desses mecanismos de participação popular, né? Eles têm as assembleias de cidadãos, né, e tem um conselho também, que esse conselho recebe, né, convoca essas assembleias de cidadãos todos os anos, né, e recebe os pedidos de iniciativa popular, né, e apresenta junto ao parlamento, né, e eles já têm, até 2003, eles tinham 144 propostas de iniciativa popular, mas somente 13 foram aceitas, né, e isso se dá porque a população é extremamente conservadora, né? Mas os projetos de iniciativa popular foram progressistas, né? Então, por isso que não foram aceitos, né? Agora, essa questão, inclusive, do nível cultural dos países, isso está diretamente relacionado à qualidade das discussões que acontecem nos países. Então, nós vamos acabar saindo, eu pergunto se nós não caímos numa situação relativa ao Brasil, que é diretamente relacionada não apenas ao nível cultural, mas também ao nível educacional. A gente cai na mesma história. Educação é fundamental para o desenvolvimento do próprio sistema democrático, para o próprio sistema da nação. Eu acho que isso é uma coisa que pode se perceber nitidamente na comparação entre as democracias. Independente, a fórmula ela está mais ou menos colocada, mas o nível do debate tem de ser elevado, porque o nível de educação da população tem de ser elevado também. Isso é um consenso? Faço a pergunta aos dois. Okay. Sim, a Câmara dos Deputados, por exemplo, ela, exatamente por pensar dessa forma, né, ela tem lançado vários programas de cultura política, né? Então, nós trazemos os universitários, trazemos as crianças, os adolescentes, né? Nós temos o plenarinho, né, que as crianças vêm e participam de uma votação em plenário. Nós temos também os adolescentes que trazemos também para conhecer, né, o processo legislativo. Temos os universitários, os professores de cada estado da federação, que é um programa chamado Missão Pedagógica, né? Então, a Câmara tem procurado levar, né, esse conhecimento à população. Mas ainda é muito complicado, né? Nós temos problemas sérios. Isso, na verdade, esse assunto deveria ser tratado nas escolas, desde cedo, né? Então, nós temos vários projetos tramitando na Câmara, inserindo essa disciplina, né, de cultura política nas escolas, né? O ápice dessa participação popular, ela vem exatamente nessa linha apresentada aqui, que é a própria qualidade do senso comum. Quando nós partimos para a formação desse cidadão, como um cidadão mais consciente da sua participação, entendendo o papel de cada envolvido no processo da formação do Estado, realmente nós vamos ter uma exigência, uma cobrança maior. Então, a exemplo disso, em 2002, 2004, eu acompanhei, para efeito de um artigo, um processo eleitoral no interior do Mato Grosso do Sul, num município pequeno, próximo ao Paraguai, e naquele momento me impactou muito um processo em que eu percebi a população pequena, município de 5.000 habitantes, mas a população ela recebeu os candidatos de tal forma como astros, porque eles pediam autógrafos para esses candidatos e não entendiam o papel deles e o papel dos candidatos. E aí nessa época eu coordenei um grupo que discutiu essa ação da qualidade, porque mesmo, e aí remetendo à época que nós tínhamos o regime militar, mas nós tínhamos educação moral e cívica e organização social política brasileira na grade da formação dos alunos. Eu recebi essa formação. Ao contrário, eu tenho um filho de 3 anos, o Pedro, e tenho a Ana Maria com 6. Eles não têm nas suas escolas a mesma formação que eu tive e certamente escolas particulares e públicas não têm na sua grade hoje educação política e alfabetização democrática, que deveria ser uma grade
efetiva e obrigatória para elevar a qualidade da futura geração que vai ser eleitor e vai ser candidato. A partir daí, certamente teríamos uma relação mais saudável entre o eleitor e o seu representante, inclusive em um diálogo mais estreito, induzindo a própria construção da pauta do que seria processo legislativo. Professor, um outro ponto também que eu gostaria de perguntar é com relação a... Estamos falando de democracia, citamos, inclusive, a Inglaterra, e é uma monarquia, parlamentarista, mas uma monarquia. Há muita variação em relação ao tipo de governo, em relação à democracia que é praticada nesses países. O caso da Inglaterra, o caso do Reino Unido, é uma situação diferenciada. Como funciona isso, por essa comparação? Em relação ao processo legislativo, há uma diferença muito grande, porque as comissões na Inglaterra elas são fracas, elas não podem emendar, né, os projetos, né? E a maioria dos projetos praticamente não vai também às comissões, né? Então, existe uma diferença muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que nós temos comissões fortes e as comissões podem engavetar projetos, né, e se elas não concordarem com o teor dos projetos, esses projetos já vão para o arquivo, né? No Brasil, nós temos uma peculiaridade que nós temos o poder conclusivo das comissões, ou o poder terminativo no Senado, né? Que é o poder de as comissões deliberarem sobre um projeto sem esse projeto passar pelo plenário das casas. Isso é de origem italiana, ocorre tanto na Itália quanto na Espanha, né? Essa delegação interna corporis, né? Isso fez com que nós, isso foi a partir de 88, né? Essa criação do poder conclusivo da Constituição de 88, e nós temos hoje dois cenários políticos no Parlamento brasileiro, né? Nós temos o cenário político das comissões, né? E nós temos o cenário político de plenário, né? Então, nós temos leis sendo elaboradas, né, pelas comissões e pelo plenário, né? Diferentemente da Inglaterra, né, e até dos Estados Unidos. Né? Professor, uma última pergunta, nosso tempo já está quase esgotado, com relação ao ponto que foi abordado no início do programa, que falamos sobre cultura. Religião também é um processo que faz parte das culturas dos países. Tem de ser considerado dentro do processo democrático, do processo de apresentação até mesmo de propostas populares? Certamente. Todas as variáveis que formam o perfil de uma população e, consequentemente, vai formar o perfil dos seus representantes e do Estado, são variáveis importantes a serem levadas em consideração. E países que têm um viés religioso muito forte na formação do cidadão, na formação cultural dos seus valores, e, de certa forma, alguns desses países induzem, inclusive, até um embate muito pesado que reflete no aspecto político, são variáveis que hoje se transformam em prioridades em uma análise de cenário político eleitoral. Países mais a menos, posso considerar assim, como o Brasil, que é mais plural, é mais aberto a essa diversidade, não se é um eixo tão prioritário em uma análise de um impacto político eleitoral ou de processo legislativo. Mas, certamente, em uma análise internacional, considero hoje um dos fatores mais importantes essa evolução e esse perfil cultural e religioso dos países também. Bom, professor, por favor. É uma observação que aqui no Brasil nós temos bancadas, né? E nós temos a bancada evangélica, né? Além da ruralista, a evangélica, né? E nós tivemos recentemente, né, problemas, né, com as comissões e tudo, né, eleição de um presidente, né, e de membros, né, que eram de uma determinada religião, né, e a Comissão de Direitos Humanos, né, e tivemos problemas relacionados a isso, né. Então, no Brasil, embora sejamos mais pluralistas, mas também estamos enfrentando né, esse tipo de situação. Bem, o Direito Sem Fronteiras desta semana fica por aqui. Eu conversei com a cientista política e advogada e pesquisadora da Escola de Governo da Câmara dos Deputados, Ana Regina Amaral, e o cientista político, professor Alexandre Gouveia. Muito obrigado pela participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E eu agradeço também a sua companhia. Você gostou do programa? Reveja esta e outras edições no nosso site e envie a sua sugestão para o e-mail, esse que você vê aí no vídeo. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Eu te espero. Até lá!